Os evangelhos trazem relatos fantásticos sobre a obra pública do ministério de Jesus. Durante 30 anos, Jesus passa num anonimato. 30 anos. 30 anos se preparando para cumprir aquilo que o Pai o enviara a cumprir. Jesus sabia qual era o propósito da sua vinda, do seu nascimento, e sabia qual seria o seu destino: morte e morte de cruz. Cada um dos evangelhos trata então, desde o início do ministério público de Jesus, uma série de feitos fantásticos. Se há uma coisa que podemos afirmar, é de que por onde quer que Jesus passasse, coisas fora do comum aconteciam. Não havia um lugar qualquer que se tornava comum depois que Jesus passasse por ele. Até hoje, por exemplo, milhares de caravanas fazem a sua procissão até a Terra Santa, para irem nos lugares aonde Jesus realizou os seus milagres. Eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes em Israel, e é interessante você ir nos lugares até então conhecidos na região, mas que se tornaram conhecidos na história da humanidade, porque naquele lugar, até então comum, Jesus realizou algo fora do comum. A nossa vida é assim também. A vida de toda e qualquer pessoa é uma vida comum, até Jesus passar por ela. Qualquer testemunho que se ouve, qualquer história que se ouve a respeito da conversão de alguém, envolve um ato extraordinário de Deus na sua vida. Uma das coisas que mais me fascina no Evangelho e no ministério é poder testemunhar histórias de vidas transformadas. Talvez essa seja a sua história hoje à noite. A sua história é uma história extraordinária. Como diz o velho cântico que se cantava muito antigamente na igreja, dizia: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Jesus então estendeu a sua mão para mim. Quando Deus estende a sua mão, tudo muda. Portanto, os evangelhos trazem a importância dos relatos do ministério público de Jesus para que nós percebamos isso. O Deus que buscamos e servimos é um Deus que faz coisas fora do comum. Você pode dizer amém para isso? Quando João termina o registro do evangelho que leva o seu nome, o evangelho de João, no capítulo 20, verso de número 31, ele fala sobre o propósito pelo qual ele escreve o livro. Ele diz: os discípulos viram Jesus fazer outros sinais além desses que se encontram neste livro. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda: milagres na vida de Jesus faziam parte do cotidiano. Isso inspira e encoraja a minha vida, e eu espero que encoraje a sua vida também. Quer dizer de que a vida de quem anda com Jesus é uma vida de milagres todos os dias. Todos os dias Deus faz coisas grandes por nós. Algumas são perceptíveis, são notáveis, se transformam em testemunhos, se transformam em história de vida. Mas a verdade é que todos os dias Jesus faz algo grande por nós. E João continua dizendo de que estes milagres registrados no Evangelho de João têm um objetivo. Ele diz: estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Em outras palavras, o que eu quero que você entenda é de que tudo aquilo que Deus faz na vida de alguém tem um alvo principal: que você entenda de que Jesus é Senhor, e de que através de um relacionamento com Ele, Ele não somente pode fazer algo extraordinário na sua vida, mas Ele pode te fazer viver vida e vida eterna. Portanto, quando você começa a ler o Evangelho de João, você vê que no capítulo 1, o autor dá um testemunho verbal de quem
é Jesus Cristo. Você pega o capítulo 1 e logo nos primeiros versículos você vai ler, e talvez você já conheça esse texto por tê-lo ouvido e talvez decorado, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Evangelho começa com um testemunho verbal. Mas você há de convir comigo de que mais impactante do que um testemunho verbal é você testemunhar com fatos. Muito mais impactante na vida de alguém é você mostrar para ela o que Jesus fez na sua vida. Mais importante do que o seu discurso na família é o seu testemunho na família. Mais importante do que você dizer que é crente lá no seu trabalho é as pessoas verem pelos seus atos, pelos seus gestos, de que Jesus é Senhor da sua vida. Por isso que no capítulo 2, o Evangelho de João passa então de um testemunho verbal para um testemunho factual. Olha que palavra chique, eu treinei para falar. Um testemunho verbal de João no capítulo 1, dizendo quem ele era, que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Verbo e que o Verbo se fez carne. Mas agora no capítulo 2 passa de um testemunho factual. Fatos agora revelam quem Jesus é. Não apenas ouvimos falar quem ele é, mas vemos o seu poder na nossa vida. É sobre isso que João fala. E é sobre isso que o Evangelho precisa se transformar em realidade na nossa vida. Jesus quer ser mais do que apenas um testemunho verbal. Jesus quer fazer algo transformador na sua vida. Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. E no início do ministério, e é assim que o capítulo 2 começa, este é o primeiro milagre de Jesus. Ele acontece num casamento. Jesus é convidado pelos seus discípulos para ir a um casamento. A cidade é uma cidade pequena na região da Galileia, chamada Caná. Caná da Galileia. Jesus é convidado juntamente com a sua mãe e alguns dos seus discípulos para esse casamento. Veja, o casamento era algo grandioso, como ainda é nos nossos dias. Mas ainda mais naquela época, participar de uma festa como uma cerimônia de casamento era um fato fantástico. Preparava-se durante muito tempo para aquele momento, como se é até hoje. Eu sei de pessoas que preparam casamentos e sonham com eles há anos. Tem gente também que não prepara nada, vai na fé. Diz o pastor, vai do jeito que está, Deus proverá. Jeová Jirê é o nome, aliás, ele já bota no convite de casamento, porque normalmente as pessoas botam um versículo, antigamente, agora nem sei, mas ainda faz esse convite de casamento impresso? Ainda faz, né? Agora a coisa está tão digital, que até convite de casamento agora é virtual. Mas as pessoas colocam um versículo, né? 1 Coríntios 13, usam versículos de cantares, mas tem uns assim que colocam, Deus proverá. Jeová Jirê, vamos na fé que Deus vai ajudar. Mas a verdade é que os casamentos são sonhados. E a responsabilidade do preparo de um casamento, segundo os historiadores, era de responsabilidade do noivo, principalmente no que diz respeito à festa. Ou seja, quem tinha que cuidar dos detalhes, número de convidados, quantidade de comida, quantidade de bebida, era o noivo. Não sabemos o porquê, quais as razões, mas algo sai do controle das mãos daquela família. Não se sabe em que dia, porque a festa judaica de casamento demorava em média 7 dias, uma semana de festa. Já imaginou pagar comida uma semana para os outros comer? Haja economia.
E alguma razão fez com que o vinho acabasse. Vinho na Bíblia tem sinônimo de alegria. Vinho na Bíblia simboliza festa, alegria. E em algum momento, não se sabe em qual dia das festas, o vinho acaba. E então nós começamos a perceber como Deus age na história em situações comuns, do cotidiano, do dia a dia, e faz coisas fora do comum. O que eu quero que você entenda nessa noite, você que me acompanha em casa, você que está aqui presente, é exatamente o interesse que Jesus tem em participar das coisas comuns da nossa vida. Jesus não se preocupa apenas com aqueles fatos fora de controle. Jesus quer participar dos detalhes da sua vida. Portanto, nessa história, e eu aqui tracei 3 pontos, e é sobre esses 3 pontos, nesses 18 minutos que eu tenho para falar, que eu gostaria de compartilhar com vocês quais são os segredos para se viver um ano extraordinário. O que precisa acontecer na minha vida para que algo fora do comum aconteça? Primeira coisa que eu quero que você perceba, e anote isso por gentileza em algum lugar. Primeira coisa é de que Jesus trabalha com problemas comuns. Jesus tem interesse nos problemas comuns do meu dia a dia. Em outras palavras, as coisas que ninguém mais se importa, Jesus se importa. Cantávamos, e volta e meia, eu quando entro nesse período de jejum e oração, eu fico assim, com o meu modo cancioneiro ativado. Você tem modo cancioneiro? Porque eu de vez em quando, aí eu canto, eu fico orando e eu vou adorando. E eu percebo que a idade vai chegando, porque os cânticos que eu começo a cantar, eles não são assim meio worship. Eles são cânticos assim mais, entendeu? Década de 80, 90. Por exemplo, esses dias eu comecei a cantar uma música de Guilherme Kerr. Ninguém nem sabe quem é. Vencedores por Cristo. Tinha uma música dele chamada Barnabé. Não fica bem o outro passar bem, e o outro caristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. É uma moda de viola gospel. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. João Alexandre, Guilherme Kerr. E eu fico nesse saudosismo. E nesse saudosismo, eu me lembrei esses dias de uma canção exatamente sobre as questões do cotidiano. Nós cantávamos dizendo assim: alguém se importa com você. Alguém se importa com o seu sofrer. Alguém se importa. Alguém se importa. Alguém se importa com você. E depois a segunda parte da música diz: Jesus se importa. O que nós olhamos para essa história, e quando a conversa da necessidade surge, e Maria leva ao conhecimento de Jesus, de que o vinho do casamento tinha acabado, e a princípio a reação dele parece ser uma reação de alguém desinteressado, quando ele diz: mulher, não é chegada a minha hora, esse não é o meu momento. O mais importante da história a notar é de que há um Deus que se importa com as carências da minha vida. Há um Deus que olha para as minhas necessidades e se interessa por elas. Jesus trabalha em questões comuns do meu dia a dia. Coisas que talvez você julgue não serem tão importantes, Jesus se importa com elas. Eu ouvi esses dias um pregador americano dizer: se algo é suficientemente grande para te trazer preocupação, é suficiente importante para você orar a respeito. Isso quer dizer de que as coisas pequenas, às vezes do cotidiano de um pai, de uma mãe, de um profissional, de alguém que está lidando com uma crise conjugal, aquilo que nós achamos situações comuns, que Deus não se importa. Tem gente que pensa assim: Jesus tem mais o que fazer, tem tanto problema no mundo. Já ouviu gente dizer assim? Eu não vou nem incomodar Jesus com esse meu pedidinho.
Afinal de contas, tem gente passando por mais luta, tem gente passando por mais necessidade, mas o que é fascinante a respeito da graça de Deus é que Ele se importa com todos. As coisas comuns, um casamento, meu irmão, tem coisa mais comum para a realidade da sociedade do que um casamento. Nós que vivemos a realidade da igreja, tem época de que casamento tem toda semana 2, 3. Coisas comuns da nossa vida, Jesus se preocupa com elas. O que eu quero que você entenda é de que nesse cenário comum é que Jesus vai fazer algo fora do comum. Dentro da sua família, na sua casa, aquilo que você julga não ser de muita importância, Jesus se interessa por você. Que bom é saber disso. De que por mais que nos sintamos perdidos no meio da multidão, com os nossos problemas, com as nossas crises, com as nossas preocupações, Jesus olha para nós com um olhar atento. Ninguém passa desapercebido. Eu consigo ver aqueles que estão aqui, eu não consigo ver aqueles que estão em casa, mas que bom é saber que Jesus enxerga a todos nós. E sabe o que é interessante? Jesus conhece o íntimo do nosso coração. As dores que nós não conseguimos expressar ou verbalizar, os medos, os anseios, as angústias, os nossos pânicos, as nossas ansiedades, as coisas comuns que às vezes nós tentamos esconder dos outros, Jesus conhece, se interessa, se preocupa e tem interesse em fazer algo a respeito delas. Jesus tem interesse em participar da nossa história. Jesus trabalha com problemas comuns. Segunda coisa que o texto diz, e eu estou atento ao relógio, é de que Jesus trabalha também com pedidos comuns. Não há nada que Deus despreze. Nada. Qualquer oração sincera não somente é ouvida por Deus, mas ela é respondida. As Escrituras dizem: pedi e dá-se-vos-á. Não diz pede apenas se for urgente. Tem gente que vai sair, às vezes pais fazem isso com os filhos. Olha, eu estou indo para o trabalho, só me liga se for urgente. Quem nunca fez isso? Olha, eu vou colocar o telefone no silencioso. Você só me liga se for urgente. Caso de vida ou morte, hein? Deus não trabalha assim conosco. Jesus está atento aos pequenos chamados do dia a dia. Jesus nunca coloca o telefone dele no mudo. Os ouvidos do Senhor sempre estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Não tem pedido mais importante para Deus. Não há uma fila aonde há uma seleção de pedidos de oração no céu. Imagina você que lá no céu está chegando oração, todo dia chegando oração. E aí tem um anjo que faz a seleção dos pedidos de oração. Pedidão, pedidinho. Esse é pedidão expresso. Ele chega por Sedex 10. Não, esse é PAC que chama, né? Acho que é PAC. 12 dias úteis. Você faz a compra e capaz de Jesus voltar antes do pedido chegar. Não, no céu não tem Sedex 10. No céu não tem PAC. No céu tem oração da fé, que coloca diante do Senhor as nossas necessidades. Coisas comuns. O fim de um casamento. Beleza, tanta coisa para fazer. Ele tinha cego para curar, ele tinha coxo para curar, ele tinha morto para ressuscitar. Afasta-me o favor. Eu vou agora interferir por causa de um casamento aonde esse pessoal nem sequer sabe fazer conta direito de quantos convidados vêm. Que bom é saber de que Jesus não nos trata como às vezes nós mesmos nos tratamos.
Às vezes nós nos desprezamos, Jesus jamais nos despreza. Pedidos comuns têm importância para Deus. Aquilo que você ora em silêncio, aquilo que as suas lágrimas procuram traduzir para Deus, tem tanta importância que o salmista diz que ele recolhe as suas lágrimas num odre. Cada lágrima que às vezes os outros dizem para você: para de chorar, você tem que ser forte. Já ouviu isso ou não? Porque às vezes somos reprimidos por aqueles que nós mais amamos. Para com isso, tem que ser forte. Chorar para quê? Engole esse choro, menino. Quem nunca ouviu isso? Teve gente que quase morreu sufocado. Engole o choro. Se chorar, apanha. E às vezes, por causa disso, nós achamos que as nossas lágrimas não têm valor nenhum. Jesus conhece o valor da sua lágrima. Ele as recolhe no seu odre. Pedido comum. Maria vem e diz para Jesus: eles não têm mais vinho. Ela só leva ao conhecimento dele um problema. E eu aprendo aqui que para o extraordinário acontecer, eu preciso aprender a levar os meus problemas para Jesus. Os grandes e os pequenos. Porque se abate, ó minha alma, diz o salmista, porque estás aflita dentro de si. Espera em Deus, confia nele, lança sobre o Senhor, diz Pedro na sua primeira carta, a sua ansiedade. Lança, põe aos pés de Jesus. O que é que te aflige? Coisas comuns eu não vou incomodar. Às vezes fazem isso com os pastores. Eu não vou incomodar o pastor, eu não quis ligar. Às vezes nós sabemos de problemas por terceiros. E quando nós entramos em contato com a pessoa que está passando pelo problema, não foi uma, mas várias vezes em que ouvimos deles, a gente não queria incomodar. A gente achou que era uma coisa simples. Jesus se interessa. Maria leva o problema comum. O que é que você julga ser comum que você não está levando para Deus? Sabe o que eu aprendo nessa história? É o que eu tenho aprendido na vida como um todo. De que se você não aprender a levar os pequenos problemas para Deus, eles podem se transformar em grandes problemas. É mais fácil você levar os pequenos problemas, pequenas crises. Eu estou com um probleminha no casamento, mas é coisa simples e não busca ajuda. Eu estou com um probleminha espiritual, eu estou assim meio desanimado, com a fé um pouco abalada, mas deixa isso para lá. Não, leve todo o seu problema aos pés do Senhor. Maria nos ensina uma história que precisa ser aplicada na nossa vida todos os dias. Jesus trabalha com pedidos comuns. E é em pedidos comuns que ele faz coisas fora do comum. É no ordinário, na oração simples, sincera, do dia a dia, que às vezes você acha que está perdendo tempo. Eu vou orar 21 dias, eu tive um dia cansado, bota a cabeça no travesseiro. Mas queridos, mais tem poder um coração contrito diante do altar do que um coração aflito, deitado com a cabecinha no travesseiro. Leva os seus problemas para Deus. Apresenta para Ele a sua necessidade. Aquilo que é comum, Jesus vai te surpreender com o interesse que Ele tem em fazer coisas fora do comum, naquilo que você julga ser comum. Terceira coisa que a gente aprende no texto, e eu preciso correr, porque é muito simples. Eu já preguei esse texto centenas de vezes, mas nunca talvez com essa ótica de hoje à noite.
é de que Jesus usa recursos comuns para fazer coisas fora do comum. O que é que tinha faltado? Vinho. Jesus não diz assim: bem, acabou o vinho, vamos fazer o seguinte, é mais fácil transformar vinho em vinho, então a gente só multiplica. Me arruma aí um pote com vinho, que a gente dá um jeito. Não, olha, não tem vinho nenhum, acabou. Então muito bem, já que nós não temos o vinho, vamos buscar agora uma água sagrada que vem de uma fonte secreta em Jerusalém, que emana exatamente da base do templo de Salomão. Não. Jesus manda pegar, e olha que coisa interessante, verso de número 6, por gentileza. 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Você sabe o que isso significa? Que eram os potes aonde as pessoas lavavam o rosto e a mão antes de se alimentar. E ele manda encher com água normal. E a gente começa a perceber aqui que Jesus não somente se importa com as coisas comuns, mas ele também usa recursos comuns para fazer coisas fora do comum. Aliás, se você conhecer as Escrituras um pouco e aprender aqueles a respeito dos quais a Bíblia fala e chama de heróis da fé, você vai ver de que Deus usou na vida de Moisés um cajado, instrumento comum na vida de alguém que cuidava de ovelhas. Ele pega pedras e uma funda na mão de um homem chamado Davi para derrubar um gigante. Coisas comuns na vida de alguém que pastoreava ovelhas. Jesus continua fazendo coisas extraordinárias com recursos comuns. Lembra daquela história onde o profeta chega na casa de uma viúva e pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pote com um pouquinho de azeite. Mal sabia ela que era aquele recurso comum que produziria na sua vida algo fora do comum. Jesus manda encher os potes com água. Meu irmão, você quer uma coisa mais comum que água? Água. Água não tem gosto, pelo menos água boa. Hoje em dia botam um sabor em água. Tem água aromatizada. Mas água não tem gosto de nada. Aliás, se você tomar alguma água e tiver alguma com gosto, você cospe ela. Água boa não tem sabor. Algo comum, algo simples. Jesus trabalha com as coisas simples da nossa vida para fazer coisas fora do comum. Aquilo que você despreza é exatamente o que Deus vai usar para te surpreender. Ele manda encher potes comuns de água comum para surpreender os que estavam naquele casamento com algo fora do comum. Depois que a água é transformada em vinho, é levada ao que é chamado de mestre das cerimônias, e ele experimenta. E qual não é a surpresa dele ao perceber de que aquilo que ele estava provando era muito melhor do que aquilo que havia sido oferecido até então. Que bom é saber de que Jesus pode pegar as coisas comuns e dar um sabor diferente para ela. Você sabia que Jesus pode pegar aquilo que você chama de uma vida comum e dar um sabor novo para ela? Jesus pode pegar o seu casamento que você diz: pastor, isso aqui está meio aquoso, não tem gosto de nada do casamento, não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem mais nada, está igual água. Jesus vem e muda a realidade, e dá um sabor novo, e traz uma alegria nova, porque Jesus é especialista em pegar coisas comuns e fazer coisas fora do comum.
A história termina, e eu preciso terminar com ela porque o meu tempo foi embora, com um relato do próprio texto, no verso de número 11, aonde o evangelista diz: esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. Todas as vezes que Jesus começa a manifestar a sua glória, é para nunca mais parar de acontecer na sua vida. Todas as vezes que Deus começa a agir, é para nunca mais acabar. Nós vivemos de glória em glória, de milagre em milagre. É por isso que nós estamos declarando que o ano de 2021 será o ano do extraordinário, porque nós sabemos de que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas todos os dias, todas as horas. Não só agora nos primeiros dias do ano, não é só em janeiro. E que bom é saber de que não vai acabar em dezembro. Jesus começa a boa obra. E como Paulo escreve para encorajar a igreja, ele afirma: aquele que começou a boa obra na sua vida há de completá-la. Isso quer dizer o seguinte: se eu preciso de um milagre hoje, Deus vai fazer. Mas eu preciso de um amanhã, Deus vai fazer. Pastor, até quando Deus vai fazer? Até a obra ser completa. Quando é que a obra completa? Quando nós formos para a eternidade. Enquanto estivermos aqui, todos os dias, eu e você precisamos viver na expectativa de algo fora do comum todos os dias. Eu preciso crer nisso, de que nesse mês de janeiro ainda, Deus vai te surpreender com algo fora do comum. De que Deus vai te surpreender com notícias fora do comum, usando recursos comuns, usando pedidos comuns e usando realidades do seu dia a dia. Tem gente que acha: não é hoje, eu sinto. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: hoje eu estou sentindo um arrepio. Ué, mas quer dizer que quando não arrepia não vai acontecer nada. Não, senti hoje, arrepiou aqui atrás do pescoço. Não só, pastor, arrepiou até os pelos do dedo. Quem trabalha com arrepio não é Jesus. Jesus trabalha com a nossa fé. E se você tiver fé, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus terça-feira. Você vai ver a glória de Deus quarta-feira. Você vai ver a glória de Deus quinta-feira. Você vai ver a glória de Deus todos os dias da sua vida. E você vai ver coisas fora do comum acontecendo, para a glória de Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Fica de pé, você que está aqui em casa. Por que não você ficar de pé também? Dá uma espreguiçada santa aí. Eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Nós queremos orar por você. Nós queremos clamar pela sua vida. Nós queremos interceder por coisas comuns. E eu quero te ajudar hoje à noite a levar aos pés do Senhor Jesus os seus anseios. Pastor, eu estou passando por isso, mas eu acho que Deus não se importa. Essa é uma mentira que o diabo tenta te contar todos os dias. Deus não se preocupa com você, Deus não se importa com você, Jesus não gosta de você. Isso é mentira do diabo. Deus te ama. Deus se preocupa com você. Deus quer participar do seu cotidiano, do seu dia a dia. Deus quer que você veja todos os dias os milagres dele acontecendo na sua vida. É interessante que a Bíblia diz que Jesus diz aos seus discípulos: estes sinais seguirão os que crerem. Esses sinais seguirão os que crerem. Isso quer dizer o seguinte: por onde eu vou, os sinais de Deus
se tornam uma realidade comum, mesmo que fora do comum. Eu começo a ver o agir de Deus nas pequenas coisas. Às vezes eu oro com pessoas que vão viajar, me ligam: pastor, estou indo viajar, o senhor podia orar? Pastor, estou mudando de emprego. Pastor, eu queria orar pelo casamento. E uma das coisas que eu sempre coloco na minha oração em favor dessas pessoas é um detalhe. Eu oro dizendo: Senhor, cuida de todos os detalhes, dos pequenos e dos grandes. Eu creio que esse ano vai ser extraordinário, não só em coisas assim, fora da sua realidade. Vai ser um ano de detalhes, de milagres, todos os dias. Todo dia você vai ver Deus trabalhar. Você vai ver Deus trabalhar nas pequenas coisas do seu dia a dia, nas pequenas tarefas da casa, no dia a dia do trabalho, naquilo que você chama vida comum. É interessante que Pedro dá uma orientação aos maridos para viver a vida comum do lar. O que Pedro está dizendo para o marido e para todos os maridos é o seguinte: participem do dia a dia. Assim como a figura do marido na vida da esposa tem o seu papel e a sua importância, mais ainda a figura do noivo, que é Cristo, na vida da igreja. Jesus quer participar da vida comum da sua noiva, do dia a dia, não só dos cultos de celebração. Nós amamos os cultos de celebração, nós amamos as transmissões, os cultos, nós amamos tudo isso. Mas que bom é saber de que quando a transmissão acabar, de que quando você voltar para casa, Jesus vai com você e os milagres dele te acompanharão, e as coisas fora do comum continuarão acontecendo, até mesmo quando o culto acabar. E quando você começar o dia de amanhã, a misericórdia de Deus vai ser renovada, e você vai ver o agir de Deus nas pequenas e nas grandes coisas.